Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast para você que é novo ou nova por aqui. Eu sou Bruno Loureiro, host do Dream Podcast, e hoje um programa super, mega especial. Gente, hoje eu vou conversar com o Pedro Fusco, um grande amigo meu. Ele que é presidente da OAB e advogado que está completando esse ano, né? 15 anos. Exatamente, Bruno. Pedrão, muito obrigado por aceitar o convite e vim compartilhar aqui um pouco da sua história, que é inspiradora, né, cara? É isso aí, Bruno. Eu agradeço o convite de estar aqui no Dream Podcast. Como você disse, nossa amizade era de longa data, né? E a nossa vida se cruzou hoje nas mídias, né, Bruno? Também fazemos parte do mesmo grupo de comunicação do JBMS, desenvolvendo um trabalho muito bonito que a gente vai contar aqui na do Vale TV, TV Nova Serrana. Tô muito feliz de estar aqui, cara. Pedrão, hoje, além da advocacia, você é comentarista da Jovem Pan também. Como que surgiu essa paixão sua aí? É tudo por acaso, né, Bruno? O ano passado, o ano retrasado, na verdade, nas eleições municipais, eu fui convidado, por acaso, para cobrir um âncora que não poderia ir, né, no programa comentar as eleições. E foi feito o convite pelo Cláudio Salomão, Dr. Cláudio, e fui lá, estudei bastante, né, porque lá as pessoas que estão lá são de alto nível, principalmente na parte de política, de economia. E eu me dediquei muito naqueles dias, né? A gente fez a primeira fase das eleições, depois fez a segunda fase, cobriu, e logo depois o Cláudio me chamou para uma reunião, falou, olha, tem um espaço na Jovem Pan para você ser comentarista junto com o Miguel Shibani. Você aceita esse desafio? Não teve como falar não, né? Tá sendo um grande aprendizado estar com o Miguel lá todas as terças-feiras na Jovem Pan. 1h e 20 o nosso programa aproximadamente, né? E tá sendo muito produtivo. A gente tá levando para a sociedade conhecimento, os fatos que têm acontecido na sociedade com muita seriedade. E que oratório, hein? Meu Deus do céu. Viu? Sempre falou bem assim, Pedro? Desde criança, Bruno. Claro que a gente vai aperfeiçoando, né? E assim, não é que eu falo bem, é que eu não tenho vergonha, na verdade, né? A comunicação, ela está realmente na minha vida desde cedo, né? Eu sempre gostei muito de falar com pessoas, né? Não tinha a ideia que a vida ia me levar para esse lado de comunicação, da advocacia, tudo mais que a gente vai revelar nesse programa aqui hoje. Mas estamos aqui, Bruno. Viu, a hora que um pouquinho antes da gente gravar, né? A gente tava conversando ali, revivendo um pouquinho do passado e tudo mais. Daí você falou, nossa, então esse ano eu completo 15 anos. Aí eu olhei ali 2009 e falei, caramba, eu também estou indo aí pros meus 15 anos aí, praticamente aí, fotografando. Cara, passa muito rápido as coisas. Viu? Eu sei que hoje, presidente da OAB, comentarista, programa na TV... Eu sei que a sua vida nem sempre foi flores, né, cara? Não. Mas antes de tudo isso, é importante frisar aqui, né, Bruno, que eu sou o Pedro, pai da Isabela, esposo da Camila, uma pessoa que tento pregar e viver a humildade na minha vida sempre. Você sabe de onde eu vim, né? Isso é o mais importante na minha vida, né? As consequências que o estudo trouxeram na minha vida, as pessoas que eu conheci, as oportunidades que eu agarrei, que conduziram a minha vida até esse momento que a gente está trilhando, né? E sim, foram várias dificuldades, né? Desde o começo, desde a escola pública sempre eu estudei, e você sabe disso, que você me conheceu nessa época, né? Ali que formou nossa amizade. E foi tudo transcorrendo, né? Acho que sempre sendo feita a vontade de Deus, tenho Deus muito forte na minha vida. Na sua família, você é o primeiro advogado? Não, na verdade eu tenho um tio-avô, que ele já era advogado, né? Irmão da minha avó, na verdade, Dr. Luiz Paulo Alarcão, que a maioria das pessoas me conhecem como Pedro Fusco, mas na verdade o nome é um pouco comprido, né? Nossa! Na verdade é Pedro Vitor Alarcão Alves Fusco. Então, e inclusive esse tio, no começo da minha carreira, 15 anos atrás, ele até me proporcionou ali alguns meses de estágio, né? Para que eu começasse a carreira e chegasse até aqui. Viu? Ele foi a inspiração sua para estudar advocacia? Ou como é que veio essa paixão sua aí? Não, na verdade foi necessidade, Bruno. Essa que é a realidade, né? Na época eu fazia o Cefam, você lembra? Do Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. Infelizmente o Cefam ele foi extinto, né? Pelo governo do estado de São Paulo, mas
para quem não é dessa época, ela era uma escola em tempo integral que te preparava para lecionar de primeira a quarta série, né? A antiga primeira e quarta série, né? Hoje já é um novo sistema de ensino que a gente vive no nosso país, né? E ali eu estava no último ano de Cefam e apareceu uma boa oportunidade de fazer direito na Faculdade do Vale, né, com bolsas, né? Minha mãe que abriu essas portas através de amigos da época que ela tinha. E ela falou: o que você acha, né? Eu falei: olha, não é bem o que eu quero, mãe. Eu era muito ligado à parte de tecnologia nessa época, né? Eu gostava muito de computador, formatar, desmontar, montar. Estava mais voltado até mesmo para uma ciência da computação do que para o direito. Mas as condições da época eram o que permitia. E eu fui bolsista da Faculdade do Vale, então eu fiz o último ano do Cefam com o primeiro ano da faculdade, né? E foi muito corrido, porque você ficava o dia inteiro lá e à noite a faculdade depois. E no segundo ano a gente pensa que queria melhorar e eu tive que me alistar, né, no serviço militar obrigatório, no tiro de guerra, aqui no nosso caso, do município de Avaré. E fiz daí o segundo ano de faculdade junto com o tiro de guerra. Então você imagina, né? Tudo que aconteceu ali, como era corrido a época. Caramba, cara, loucura. Loucura, que eu, como eu te falo, né? São propósitos, né? Então a necessidade me trouxe até aqui, porque depois me apaixonei pelo curso, né? O direito, ele é fascinante. Por mais que você não goste de determinada área, outra área vai te cativar. Eu tenho certeza que mesmo que a pessoa não queira se tornar advogado, que ela não queira exercer o direito propriamente dito, independente da área ou do concurso público, ele vai dar uma base para você em todas as áreas da sua vida. Deveria ser matéria obrigatória hoje no ensino público do Brasil, pelo menos 6 meses de um ano de direito para a pessoa saber, conhecer, né, os seus direitos. Eu acredito que na sua vivência, o que você deve muito presenciar é coisas teoricamente até básicas, que às vezes as pessoas não têm nem noção, né? Que teoricamente todo mundo deveria saber alguns direitos básicos, né, cara? Exatamente, Bruno. E hoje a gente faz esse trabalho de elucidação, de conhecimento ao público na TV Nova Serrana e na do Vale TV. Nós temos um programa lá que chama Modo Justiça e o intuito desse programa é levar o conhecimento do direito de forma básica, simples, né? Não tô lá para falar teoria, como é que surgiu a lei, como é que é a aplicabilidade de tal teoria dentro do direito. Eu tô lá para falar, isso é por causa disso. Levar o conhecimento de forma básica, simples e deixar a pessoa bem orientada aos seus direitos. Nossa, e hoje todo mundo vê a parte do direito como uma coisa muito, né, distante, e é uma coisa que nem o trabalho que você já faz lá, trazer de forma simples, né, para a população realmente entender um pouco mais de seus direitos, e realmente entender, né, porque, poxa, às vezes, quantos casos as pessoas deixam de fazer alguma coisa ou se prejudicam por realmente não saber só um pouquinho a mais, né? E fica, né? Cara, o direito é uma coisa assim que, no meu caso, seria uma coisa muito difícil de fazer. Eu já fiquei impressionado na hora que você lembrou o que significava ser fã, a sigla. Eu tenho uma dificuldade muito grande para memorizar as coisas. E o direito é muito isso, né? Também você memorizar, estudar ali minuciosamente cada lei, e tem que ter uma memória. Nossa. Sim, Bruno, exatamente, né? Não tem como você aprender determinada área do direito sem você estudar muito, né? As siglas, elas realmente são complicadas, principalmente no direito, né? Mas com o tempo, com calma, com o estudo, o operador do direito ele consegue desenvolver esse tipo de conhecimento. É claro que a gente tenta se especializar em determinada área, né? No meu caso, por exemplo, eu me especializei primeiro em direito e processo do trabalho, depois em direito empresarial. E uma outra área que eu atuo muito, que eu não fiz pós-graduação, mas é uma das áreas que mais tem no meu escritório e nos outros escritórios de advocacia também, que é o direito de família, né? O direito de família, que trata de alimentos, guarda, divórcio, todas essas áreas. Como é uma demanda muito grande dentro dos escritórios de advocacia, você acaba tendo uma familiaridade muito grande. Então, o operador de direito, ele vai para determinadas áreas. Eu, por exemplo, eu não gosto de direito criminal. Eu não trabalho com direito criminal. Então, se você me perguntar alguma coisa, eu vou falar: Bruno, eu não sei isso.
Então isso é o bacana do direito, né? Ele te dá várias áreas e você se especializa naquela que você tem melhor afinidade, para que você oriente, para que você desenvolva um trabalho em prol da sociedade e do seu cliente de forma perfeita. Quando que dentro da faculdade você começou a colocar um pezinho naquilo que você gostava mais? Ah, Bruno, eu acredito que a partir do terceiro ano da faculdade, porque os 2 primeiros na minha época, quando eu comecei, né, lá em 2004, de 3 para 4, salvo engano, porque eu terminei em 2007 e colei grau em 2008. Então, mais ou menos isso. São 5 anos de direito a partir do terceiro ano. Os 2 primeiros naquela época, não sei como que tá a grade hoje do direito, né? Principalmente porque eu não leciono, né? Então eu não sei como é que tá hoje o desenvolvimento. Mas naquela época era muito travado, tinha muita aquelas matérias de sociologia, filosofia do direito. Então essas coisas assim que eram mais introdutórias, necessárias sim, né? Principalmente para o estudante, ele tem um desenvolvimento completo para ele saber as teorias, tudo. Mas a partir do terceiro ano, com as matérias específicas, né, de direito do trabalho, esse tipo de situação começou a me fascinar. Eu falei, realmente é isso que eu quero. Viu? É, todo advogado, né, ou todas as pessoas que a gente vê que faz direito, as pessoas têm aquele olhar que, tipo assim, nossa, todo advogado financeiramente tem uma estabilidade muito grande. Mas, no seu caso, você começou com uma bizinha ali, foi um negócio bem pé no chão, vamos colocar assim, né? Como que foi a sua crescente? Porque depois que você se formou, você começou a galgar a sua história. Como que foi essa evolução? Eu acho que até para as pessoas que estudam entender que a trajetória não é assim, né? Do dia para noite. Exatamente. Eu sempre dou uma palestra na Faculdade do Vale, Bruno, contando essa trajetória por eu ter sido aluno lá da instituição. E você lembrou aí de um fato bem inusitado, né? Realmente, eu saí da faculdade, eu tinha uma bis azul, né? E eu tinha um terno, Bruno. Apenas um terno. E era um terno que eu tinha feito estágio na Câmara Municipal de Avaré. E eu ganhei esse terno, né, o terno que a gente usava para trabalhar. Como ali eu não ia muito naquela época, ainda estava iniciando a parte de fora, atendimento de cliente, eu só tinha esse terno. E nunca tive vergonha de contar isso. Você mesmo, você via eu de bis para cima e para baixo, né, fazendo meus estágios, depois começando a advogar. E o começo foi extremamente difícil. O começo do direito é muito difícil. Então você olha assim hoje grandes advogados, e principalmente hoje em dia a gente tem que tomar uma cautela muito grande, usando um paralelo agora na nossa conversa, tendo em vista o marketing que eles estão utilizando. Então às vezes você acha que o advogado, nossa, ele é o cara no ditado popular. Na verdade não é, ele não tem nem experiência, mas por fazer tanto um trabalho de marketing, foto, carros luxuosos, para encher as pessoas que olham, principalmente Instagram, Facebook, para ver se ele se contrata. Só que esse tipo de imagem, ela não se sustenta no tempo, Bruno, porque profissionais que utilizam esse tipo de estratégia, quando são afrontados por clientes ou recebe uma pergunta muito específica na sua sala de reunião, não consegue desenvolver, não consegue responder e ali acaba perdendo. Então, esse tipo de imagem que muita gente tem utilizado aí, e principalmente agora quem está saindo da faculdade fica vislumbrado, olha, 90% eu digo para você, esquece. Tá? Os maiores advogados que eu conheço começaram do nada e hoje estão muito bem. Só que a trajetória do direito, principalmente da advocacia, ela é com o tempo. São 5, 10, 15, 20 anos para um profissional realmente ficar muito reconhecido no mercado de trabalho. A gente estava conversando antes de iniciar o programa. Por coincidência, agora no mês de janeiro, eu efetuo 15 anos de exercício da profissão. Então, olha, é uma vida. Você me viu começar lá com uma bis, com um terno, né? E hoje você fala assim, nossa, você tá bem, Pedro? Não, sou trabalhador, sou batalhador, né? Tenho minha família, tenho minha casa hoje, mas tenho uma vida simples. É uma vida, sim, que é regada ao trabalho, né? Ao esforço. E esse boom profissional, ele se deu muito a ter resiliência, principalmente, foco, né? Que são palavras lindas, né? Palavras que estão na moda hoje, né? Só que são palavras que se você não canalizar elas não servem para nada. Então, desde o início eu vim trabalhando isso e aperfeiçoando, né, Bruno? Passando as dificuldades e utilizando essas dificuldades para dar impulsionamento para o futuro. Então, o grande boom, a grande virada de chave ali, no início da minha carreira, eu peguei várias ações trabalhistas, né, contra um hotel que ele encerrou suas atividades.
no município. E ali eu conheci uma pessoa que foi o divisor de águas na minha vida, que foi o Dr. Carlos Renato Rodrigues Sanches, proprietário do Sanches Tonini Advogados, esposo da doutora Sandra Tonini, né? É um dos maiores escritórios de advocacia. E ali a gente se cruzou. Eu tinha muita demanda trabalhista, ele defendia esse hotel, né? Ele é um advogado especializado em defesa de empresas. E ali a gente se conheceu, teve muitos embates positivos nas audiências, claro, com muita ética, muito respeito. E um belo dia o Renato me liga e fala assim: "Ô Pedro, você pode subir aqui no meu escritório? Eu precisava conversar com você, né, pra gente acertar esses processos." Eu fui conversar com ele e além da gente chegar em soluções justas para as partes, né, resolver aquele conflito que estava existente na esfera trabalhista com muita ética, surgiu um convite para trabalhar no escritório dele. Então, de repente, eu aceitei esse convite um pouco depois, com maiores negociações. Eu saí de uma base de advocacia ali do solo e estava por cima, né? Porque ali no escritório do Renato são causas de grande complexidade. Então, ali eu comecei a absorver experiências que eu demoraria como uma carreira normal da advocacia, mais de 10 anos para atingir. Em 2 anos eu estava com inúmeros processos, rodando várias cidades do estado de São Paulo, principalmente a capital, fazendo audiências, conhecendo muitas pessoas, e o Renato abriu as portas, né, da advocacia e da vida para mim. A gente tem uma amizade muito grande, né? Eu saí do escritório dele há 6 anos atrás aproximadamente, 6, 7 anos atrás, e a gente nunca se desligou. Tem uma dúvida lá, ele me liga, eu tenho uma dúvida, ligo ali. Então, assim, isso que é o mais bacana, né? Você nunca esquecer das origens. Depois desse escritório que eu fundei a minha sociedade de advogados e estamos lá, né, Bruno? Correndo atrás. Viu? Nossa, você começou a contar a sua história e eu fiz muito um paralelo a minha. Porque, exemplo, assim, além do similar tempo, né, de profissão, né? Na hora que você começou a falar, eu também comecei a lembrar da minha história. Porque quando eu comecei a fotografar, nossa, pra mim foi, tipo, muito tempo, assim, tipo, 2 ou 3 anos. E, tipo, assim, quando eu tive a primeira oportunidade minha de começar a fotografar num lugar, foi na antiga Alguri. E lá, cara, eu não ia pra ganhar dinheiro, né? Eu recebia o mesmo que um pouquinho mais, né? Na verdade, do que eu ganhava um pouquinho antes quando eu trabalhava de barman fazendo bico lá. Então, e eu lembro quando eu fui trabalhar fora, numa empresa reconhecida e tudo mais, foi também esse divisor de águas, né? Tipo, meio que, vamos dizer assim, do nada, né? Então é muito legal ver esse paralelo, né? Porque eu vejo assim que os primeiros anos, né, é aquele início, né? Pelo menos que eu vi assim no meu caso, compartilhando com a sua história, é aquele negócio tipo assim, é meio que a prova de fogo, né? Tipo, meu, vamos ver se aquela coisa do destino, vamos ver se esse rapaz aí vai aguentar e tá afim mesmo. E eu vejo isso muito na sua história também. Como que foi sair, tipo assim, de realmente não ter um terno e já ir vamos dizer assim, pra grande cidade, pros grandes centros, conversar com pessoas que eram referências, podem ser até referência até hoje. Como é que foi esse desafio, né, cara? Porque é um desafio. Você tá, por mais assim que você tava resolvendo, você já tinha conhecimento, mas estar ali presente com as pessoas, tendo essa troca é totalmente diferente. Como que foi pra vocês? Sim, Bruno, sem dúvida alguma, né? Não é fácil você, um jovem advogado, por mais talento que você tenha, você ser lançado numa mesa de reuniões com pessoas extremamente experientes, com grandes empresários, pessoas que têm bagagem de vida, né? Então, o mais importante é que eu sempre tive, eu sabia, eu tinha o conhecimento do que eu ia falar, isso é o mais importante, estudava antes, mas acima de tudo, eu mais escutava do que falava no começo da minha profissão. É muito importante você sentir o ambiente que você está, verificar como as pessoas agem, principalmente essas pessoas com grande experiência, porque elas estão ali também e elas vão te testar, né? De repente você tá menino de tudo numa mesa com grandes empresários, eles vão testar você.
Não são todas pessoas que têm uma naturalidade ali para te sensibilizar, ficar com você ali de uma certa forma mais confortável. Tem muitas pessoas que elas estão ali mesmo e elas querem saber seu conhecimento. Então foi muito. Na minha vida, eu acho que essas técnicas me ajudaram, mas aconteceu com naturalidade as coisas e foi fluindo, né? E estamos aí, Bruno. Ô Pedro, como que foi a sua história relacionada a ser presidente da OAB? Como que é isso para quem é de fora? Tipo assim, quem é de fora, tipo, é meio que do nada, sabe? Estar presidente. E, tipo, ninguém acompanha o meio, né? Vamos dizer assim. Ninguém sabe Como é que foi os bastidores dessa história aí? Foi assim, Bruno. Passei na OAB em janeiro de 2009. Na verdade, no exame 2008 e me inscrevi em 2009. Eu conto 2009, em janeiro de 2009. Então, por isso que esse ano, agora, completo 15 anos de exercício da advocacia. Desde que eu passei na OAB, eu procurei fazer parte da OAB de Avaré. Então, ali eu fiz parte de várias comissões, né? A OAB, ela é dividida em comissões temáticas, que a gente chama. Então, tem comissão para tudo, né? Hoje, nós temos mais de 20 comissões. Mas na minha época, tinha 4 comissões. E ali a gente ia, né, se envolvendo. Então, eu fiz parte da comissão de esporte, parte da Jovem Advocacia, parte de comissão de festas da OAB. E ali eu comecei a me relacionar com os advogados e os anos foram passando. Tivemos muitos presidentes aqui em Avaré, né, que me antecederam. E foi culminando até que chegou no ano de 2018. 2018, o grupo que eu apoiava, que estava na posição, né, que tinha como um amigo meu como presidente da OAB, estava vivendo problemas aqui. Problemas de gestão, problemas com a OAB São Paulo, várias situações. E eu me lembro muito bem que nós fizemos uma reunião ali no plenário da OAB e tinha vários advogados e eu ali no meio. Eu nunca tive pretensão de ser o presidente da OAB. Aí que eu falo para você, propósito, né? Foi bem por acaso mesmo. E o presidente que estava, na época, já estava com outros projetos, tá? Falou, olha, não quero mais, tem que surgir um nome novo, a gente tem que apostar em alguém. E começou ali a pessoas a se auto-indicarem, etc. E eu estava ali na reunião, totalmente quieto ali, até que o César Cruz, né, o famoso Cezinha, que já foi presidente dessa subseção, falou, olha, eu vou apontar um nome, o Pedro ali tem amizade com todo mundo, ele é uma pessoa ali inerte, ele não tem muita rejeição, né, porque rejeição todo mundo tem, Bruno, é natural, né? E ele seria um nome bom. E ali o meu nome foi pensado. Então eu não lancei meu nome para presidente. Eu fui escolhido como presidente. E toda a minha diretoria foi montada pelo time. Então nós pegamos daí um advogado em Itaí, que é o Ricardo, uma advogada em Paranapanema, que era a Nieri, pegamos um vice-presidente que era o Fabiano Vendrameto, né? E a Betânia Tamacia como tesoureira, e montamos esse time. Fomos concorrer à eleição com outras 2 chapas, Bruno, e saímos vitoriosos, né? O meu grupo ganhou de 100 votos de diferença do segundo grupo. E ali começou toda a história da OAB. E quando eu entrei ali na OAB, eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque era uma empresa sem gerência. E ali começou todo um processo de reestruturação. Eu dei um reset na OAB de Avaré. O que era aplicado, eu apaguei tudo. A gente fez um organograma da empresa, dividiu por funções. Nós tínhamos mais de 12 ou 13 funcionários na época. Nós demitimos funcionários. Hoje a gente tem um quadro enxuto com 6 funcionários que toma conta de tudo. Começamos um trabalho de renovação, né? Desde dessa parte de colaboradores, como toda a estrutura em si. De 3 ou 4 ou 5 comissões, hoje nós temos mais de 20 comissões. Antigamente a gente não tinha nenhum parceiro na OAB. Hoje nós temos mais de 50 convênios em Avaré. Com tudo que você imaginar, Bruno, desde de um auto center a um fisioterapeuta, dentistas, tudo, absolutamente tudo. E além disso foram várias conquistas, né? Que quando eu assumi ali com esse primeiro time, falei, olha, vamos mudar tudo. E eu tive um apoio muito importante que eu falo pra você que foi destino de Deus, né? Que foi meu grande irmão André Paludo Bicudo de Almeida, né? O André, que não está mais com a gente. Deus quis levar ele o ano passado, né? Foi uma grande perca que a gente teve. Mas o André ali, ele fez toda a reestruturação da parte social da OAB enquanto eu cuidava
da segurança jurídica dos advogados, porque eu tive que formar uma forte comissão de prerrogativas para defender os advogados de autoridades que abusavam das prerrogativas profissionais. Foi um trabalho de reconstrução, de fortificação da OAB, enquanto o André cuidava de tudo isso. Então, de repente, a OAB ela virou protagonista na sociedade, novamente. Nós estávamos em tudo, sendo convidado para tudo. Tanto que a gente conseguiu várias coisas importantes, né? Então nós temos hoje, por exemplo, campanhas solidárias, que era o que eu mais queria fazer, que o André desenvolveu, que era ajudar a sociedade. Eu queria que a OAB não fosse uma mera instituição, uma entidade de classe, e ela virasse uma instituição para ajuda da sociedade, sem perder a sua essência, obviamente, que seria cuidar dos advogados. A gente conseguiu isso. Então hoje nós temos a Páscoa Solidária, que é um sucesso. Ela vai ser startada na próxima semana, né, que nós estamos conversando aqui. Daqui a pouco essa campanha vai estar acontecendo, ela é fortíssima na cidade. Temos a campanha de Dia das Crianças, temos doação de sangue, temos diversas campanhas que elas são startadas dependendo da sociedade. Por exemplo, uma que deu muito certo foi o SOS de Chuvas, naquela chuva tremenda que a gente teve em Avaré. A gente ajudou inúmeras famílias, foi a primeira instituição. Então a gente conseguiu uma marca que estava apagada, eu sempre falo isso, uma marca fortíssima que estava apagada na sociedade avarense, virar protagonista novamente. E aí as coisas foram acontecendo. Conseguimos criar a subseção de Itaí, que até então pertencia a Avaré, Itaí e Paranapanema, a mesma subseção. A gente desvinculou e criou a subseção deles, uma vitória para nós, uma vitória para a cidade de Itaí e Paranapanema, e com esse desmembramento a gente conseguiu consolidar aqui as coisas nossas, conseguiu cuidar melhor, porque não era fácil ficar viajando por todas essas cidades, mas foi praticamente os 3 primeiros anos de gestão. E culminou, Bruno, na reeleição. No ano de 2021 eu fui reeleito, né, todos os advogados quiseram que eu continuasse e eu reestruturei toda a minha comissão, toda a minha chapa, na verdade, né, melhor dizendo. Então a gente criou uma nova chapa com outras pessoas, as pessoas que saíram entenderam perfeitamente que aquilo ali é um processo, né? Aquilo ali, a gente está ali temporariamente para ajudar, para melhorar a nossa classe, melhorar a sociedade. Nós estamos de passagem. Então todo mundo entendeu. E eu fui reeleito até agora. O meu mandato se encerra em 2024 e vai ser com chave de ouro esse encerramento, porque nós conseguimos a reforma da OAB, que já está pronta, nós vamos inaugurar até maio, e agora nós estamos na segunda etapa, que é a reforma do salão de festa. Então, assim, são melhorias que não foram feitas nos últimos 30 anos da OAB de Avaré. Nossa, gente do céu. Eu fiquei impressionado que você falou isso de forma muito rápida e sucinta, isso sim. Viu? Antes de tudo, né, parabéns pelo trabalho, que não só você e toda a equipe que trabalha com você, né? Viu? Aí uma pergunta que, pra quem é advogado, eu falo, nossa, eu não acredito que ele vai perguntar isso. Mas pra quem não é advogado, a gente sabe que o nosso público tem de todas as idades, viu? Pra quem não entende o que é a OAB em si, o que a OAB faz? Porque hoje tem esses braços, tem o trabalho solidário perante a sociedade e tudo mais, mas qual que é a função da OAB, assim, que vinha fazendo até a sua época? Certo. Como que é isso? A OAB, originariamente, ela foi criada como uma instituição de classe que ela tinha por interesse defender os advogados, mas também ajudar a sociedade em violações de leis, em tudo o que aconteceria, né? Por exemplo, nós temos na história do país várias vezes que a OAB ela atuou como as diretas já, e várias partes históricas que a gente não fez parte disso, mas a gente ouve as pessoas contando e está na história do nosso país. Então, uma instituição muito forte, que combatia muito, fazia muito parte, não deixava violações acontecerem, né? Não deixava situações de vulnerabilidade social atingirem determinados grupos, e assim a OAB foi se desenvolvendo e virou uma instituição fortíssima, principalmente hoje nos direitos, defesa dos direitos dos advogados e advogados do Estado de São Paulo, obviamente, mas principalmente também ajudando a sociedade. Nós somos em 251 subseções espalhadas pelo Estado de São Paulo. O impacto que a OAB causa na sociedade de hoje, ela é tremenda, principalmente, Bruno, na assistência judiciária gratuita. Não é? Se você pegar a Constituição nossa de 88, ela tem lá que o Estado tem que prestar assistência judiciária gratuita, e foi criada a figura da Defensoria Pública. Só que a Defensoria Pública, obviamente, que ela não dá conta do Estado de São Paulo inteiro. Hoje nós temos aqui, mesmo a gente nós temos o convênio que coloca os advogados nesse convênio, e é indicado para as pessoas hipossuficientes esse profissional para que cuide dos seus interesses da melhor forma possível.
Esse é um dos papéis fundamentais também da OAB, né? Ajudar a pessoa que está nessa situação, ter um advogado, ter um defensor de qualidade para que seus direitos não sejam violados. E uma Nossa. coisa interessante, só complementando, nós Claro. temos uma comissão que é a OAB Vai Escola. Então nós estamos fazendo um trabalho muito legal através dessa comissão, que é dirigida hoje pelo advogado Neto Ollinger. Tem uma equipe maravilhosa, eles vão até a escola, eles promovem, eles falam da OAB, explicam a OAB para os jovens, né? E fazem um trabalho muito legal lá, competição entre eles, com determinadas situações de escolaridade. Está sendo um trabalho muito legal na sociedade. Cara, eu já ouvi falar desse trabalho que vocês fazem na escola. Não lembro quem veio compartilhar comigo, mas vieram falar de forma super positiva. Esse ano eu tive a felicidade de dar palestra em algumas escolas falando um pouco da minha trajetória. E eu ouvi sobre... Eu acho que eu ia na escola na semana que ia ter a OAB. Eu sei que foi uma coisa mais ou menos assim. Eu achei super legal. Cara, e fala pra mim, Pedro, assim, quando você chegou na OAB, você teve dificuldades para fazer as implantações das ideias, dos projetos? Porque, exemplo, assim, por mais ali que você foi super bem na votação, agora esse ano, depois que os resultados estão aí, ficou mais fácil, vamos dizer assim. Mas, cara, no começo, tava meio desorganizado o negócio lá. Foi difícil para você também trazer a sua ideia e as pessoas, tipo, comprarem a ideia? Foi difícil? Extremamente difícil, Bruno, principalmente porque as pessoas são acostumadas a determinados hábitos. Então, a mudança dos hábitos nas pessoas, ela foi demorada. Eu demorei mais ou menos 6 meses para implantar tudo que eu queria. Por exemplo, vou te dar aqui um exemplo básico. Nós tínhamos um setor aqui de compras dentro da OAB, que ele estava acostumado a comprar todo mês um café de uma determinada marca com determinada pessoa. Então não tinha aquela situação de você fazer uma cotação de preço, verificar se esse preço estava adequado ou se com aquele valor ou um valor menor você poderia comprar um café melhor, né? Para você ter uma noção. Hoje, em todas as salas da OAB, dentro da casa, em todas as salas espalhadas na vara do trabalho, no fórum, o café é Melita, pelo valor abaixo do que pagava-se quando eu assumi a OAB. Então, assim, isso aí é só é o início de tudo, é o calcanhar da OAB que a gente foi fazendo reestruturação. Então, os hábitos foram mudados, né? Não foi fácil, houve muita resistência. Por isso também houve a necessidade de se demitir colaboradores. Dói muito, mas é uma empresa, né? Uma empresa precisa de gestão. Se você não toma atitudes drásticas para você mudar o seu time, a sua empresa fracassa. Era como a OAB de Avaré estava vindo, ela estava vindo fracassada, ela precisava do impulsionamento. Então nós tivemos que tomar medidas drásticas, mas muito pensadas, discutidas, com uma gestão de controle interno muito grande de cada passo que a gente ia fazer para atingir o alvo. E assim foi indo, né, Bruno? Foi indo. Nós assumimos a OAB com aproximadamente R$800 em caixa. Hoje nós temos R$200 mil em caixa. Em 5 anos de trabalho, né? Agora vão completar o 6º ano agora em dezembro. Esse dinheiro vai ser utilizado nessa segunda parte, que é a reforma do nosso salão de festas com recursos próprios. A primeira parte da obra foi avaliada em R$700 mil. A OAB São Paulo fez a reforma. Agora, a segunda parte com recursos próprios. Então, isso para uma subseção é dificílimo de se atingir nessa quantidade de tempo. Então, você veja, foi gestão, foram pessoas competentes que estavam ao meu lado. Eu fui ali só o líder, mas eu não faria nada, absolutamente nada, sem a minha equipe competente do meu lado. Nossa, R$800? R$800. Gente, viu? Como é que foi essa reforma? O que vocês fizeram? Eu fiquei curioso, a gente tá falando da reforma. Bruno, a reforma, a OAB hoje é outra. Quando você entra lá, você conhece, né? Eu fui lá uma vez, foi muito legal. Você já tirou fotos lá pra gente também. Esquece tudo que você viveu dentro da OAB. E o que é interessante disso? Que na gestão que eu fazia parte, que eu apoiei o antigo presidente da OAB, né? Essa reforma ela foi startada. Porém, ela foi negada. Em dezembro de 2021, ali, na eleição, eu tive essa reforma negada. Eu falei, não tem problema, vida que segue, né? E a gestão da OAB trocou. Doutora Patrícia Vanzolini assumiu, uma grande advogada. A seccional de São Paulo foi a primeira mulher eleita na história. Eu fui lá bater lá na porta dela, sem conhecer ninguém.
lá. Literalmente na porta? Literalmente na porta dela. Marquei uma reunião, fui lá, eu preciso conversar com você. Tinha várias pautas, dentre elas a reforma. E ela me atendeu assim, faltou estender um tapete vermelho. É pra você ver que você não pode julgar pessoas, principalmente quando você tá aqui na OAB. A OAB também, ela tem a parte partidária, né, Bruno? E às vezes você tá do outro lado, apoiando ideias. Você não pode julgar o outro lado. O outro lado também é bom, né? Principalmente você não conhece. Eu fui super acolhido com o meu time, desenvolvi minhas ideias, aí peguei muita amizade com ela, com o Leonardo Sica, o vice-presidente, com a Dani Magalhães, que é a secretária-geral, com o tesoureiro, com o Alexandre, que hoje é meu amigo, Alexandre Domingues. E houve todo um processo ali de reestruturação da minha sucessão na parte de obras. Eu mostrei a necessidade e eles acolheram meus pleitos e fizeram a minha obra acontecer. Então você veja, eu vim da oposição e eles me aceitaram, né? Então hoje eu não preciso nem falar para você que eu estou no time deles, né, completamente engajado. Toda a melhoria que eles fizeram no estado de São Paulo, eu nunca vi na OAB, nesses 15 anos que eu sou advogado. A gestão da OAB São Paulo, ela atendeu todas as 251 subseções, estão assim, voando. Então a gente fez toda essa reforma, aproximadamente R$700 mil, Bruno. Hoje tem, por exemplo, uma plataforma lá dentro para as pessoas que são portadoras de necessidades especiais, né? Você clica um botão, a plataforma desce, sobe, toda uma reestruturação do espaço de palestras e eventos com som de última geração, vai ter telão retrátil para você ter uma ideia. A segurança para os colaboradores que trabalham lá, né? Hoje quem chegar na OAB vai ter uma antessala e vai ter uma porta de vidro de acesso com senha para os advogados entrarem, né? E uma outra pessoa que seja prestadora de serviço prestigiando dessa forma ali uma segurança máxima para quem trabalha ali dentro, para quem vive dentro da OAB. Então assim, é uma coisa que eu falo para você, tem hora que é surreal, Bruno, porque você levar um não numa gestão que você fazia parte e um sim de uma gestão que você não fazia parte, eu atribuo isso sem dúvida alguma a Deus. Não tem outra situação que eu poderia falar aqui para você para conseguir atingir esse objetivo. Pedro, você falou das melhorias e começou a vir várias coisas na minha cabeça. Eu só tive a oportunidade de ir na OAB por conta dos trabalhos que a gente executou lá na OAB. Mas, exemplo assim, você falou dos acessos para as pessoas cadeirantes e tudo mais. As pessoas que vão na OAB não sendo advogado. Outra pergunta que vão falar, nossa, não acredito que ele perguntou isso. As pessoas que vão na OAB que não são advogados vão lá com o intuito do quê? Então, Bruno, o que acontece? Antigamente, a OAB ela fazia a triagem da assistência judiciária gratuita. Ou seja, nós efetuávamos a verificação na época das pessoas que tinham condições de ser nomeado um advogado para que defendesse ela. Então, a OAB lotava lá antigamente. Com a vinda da Defensoria Pública, passou-se essa obrigatoriedade pela Defensoria. Então, as pessoas não vão lá mais para isso. Elas vão lá sim, nas campanhas solidárias que a gente faz, né? Por exemplo, agasalho, que daqui a pouco vai ter o inverno, a gente vai efetuar essa campanha. As pessoas vão lá buscar blusas, essas coisas. Elas vão para as palestras, né? Nós temos muitas palestras na OAB e elas são abertas ao público em geral. Então, as pessoas frequentam lá pelas palestras e várias outras coisas que acontecem também, porque também isso a gente está falando só a parte boa da OAB, né? Mas também tem a parte ruim, não é mesmo? Nós somos uma instituição que nós defendemos com unhas e dentes os advogados, mas também punimos os advogados. Punimos aqueles profissionais que não se mostram adequados, que não seguem a nossa cartilha, que violam o código de ética. Então nós temos dentro da OAB a Comissão de Ética e Disciplina, que apura as faltas dos advogados que cometem algum tipo de violação com seus clientes. Exemplo básico, Bruno, que toda a sociedade vivencia. O advogado que pega dinheiro do cliente e não repassa. Não é verdade? Existem profissionais, são pouquíssimos, são. E às vezes até mesmo esses profissionais que acabam denegrindo a imagem dos advogados, né? Que quebram a confiança que existe na sociedade no advogado. Então nós aqui em Avaré punimos com rigor esse tipo de situação. Tanto que eu tenho pouquíssimos problemas. Esse específico eu nem tenho, Bruno. Tenho outros assim que são banais. Quando eu assumi a OAB, eu tinha mais de 30 processos éticos. Hoje dá para contar na palma de uma mão só quantos processos tem, e são coisas assim insignificantes. Ou seja, também foi um trabalho de reeducação desses profissionais. Caramba, cara. É porque você falou sobre a segurança ali, então já passou um monte de coisa na minha cabeça. E agora a gente compartilha um pouco da sua história, né? Eu falo um pouco porque contar 15 anos não dá pra ser minuciosamente, né, gente?
Viu? É, é muito legal ouvir esse trabalho que você vem fazendo na UB. Agora uma pergunta, outra curiosidade, né, pra quem não é do meio. Você não pode se reeleger a terceira vez? Posso, Bruno. Posso, os advogados pedem isso. O problema é Todo mundo tá que eu, pedindo. mais ou menos por aí mesmo onde eu ando. O problema é o seguinte, eu sou contra a perpetuação da pessoa em instituições de classe, Bruno, tá? Eu acho que tem que ter uma renovação, tem que ter troca, tem que vir pessoas novas, com ideais novos, com fôlego novo, porque não é fácil, tá? Eu deixo muitas vezes a minha família na minha casa para atender os compromissos da OAB. São inúmeros compromissos. Então, é uma situação assim que você tem que estar extremamente preparado para isso psicologicamente, porque você está cuidando, hoje aqui em Avaré, são 700 profissionais, Bruno. Caramba. 700 profissionais. Lógico que nem todos estão aqui. Estão inscritos aqui, mas não estão todos advogando aqui, estão na região. A gente acredita que aproximadamente uns 600 profissionais estejam aqui nas proximidades. Então não é fácil, é todo dia problema, é todo dia o advogado ele pedindo para você solucionar algum tipo de problema. E quando você é presidente de uma instituição como essa, não tem dia ruim. Você tem que acordar todo dia feliz e você vai saber o quê? Que vai resolver problema. Se você não resolver problema, você não serve para isso. E é por isso que a minha reeleição ela é pedida. Porém, não é saudável. Então, eu faço votos que o próximo presidente ou presidenta da OAB seja engajada, como o meu time foi, para que essa instituição ela não pare no tempo, não congele, ela se desenvolva e continue protagonista da sociedade como ela é hoje. Aquele negócio, né? Vai sair de jogo enquanto o time tá ganhando. É difícil, né? Viu? E o que você vai fazer agora? Você vai dar foco no seu escritório? Vai abrir um outro escritório? Tem outros projetos? Como é que... Bruno, você não tocou nesse assunto, mas paralelamente à OAB, eu me dedico muito à minha igreja, né? Então ali é um trabalho totalmente voluntário, um trabalho voltado para Deus, para ganhar almas. Eu sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular de Avaré, da primeira, da sede, né? Eu amo desenvolver os projetos ali. São projetos assim gratificantes, são ajuda que a gente presta para a sociedade, sempre pregando o nome de Jesus e com o objetivo de resgatar e salvar almas. Então eu ali assim, acessando essa parte minha da OB, eu vou procurar mais, me envolver mais nos projetos, né? Eu me converti à igreja ali, a Jesus, a partir do ano de 2018, mais ou menos, na minha vida, foi bem gradual, né? E hoje ali eu sou muito feliz ali desenvolvendo esse tipo de projeto. Mas ao mesmo tempo, Bruno, é como eu falo pra você, né? Foram propósitos na minha vida. Eu nunca quis ser presidente da OAB. Estou como presidente da OAB hoje e eu acredito que seja um propósito de Deus. Também existe um propósito que algumas pessoas estão procurando para seguir num caminho político. Porém, é uma ideia ainda que eu estou amadurecendo, Bruno. Porque a gente sabe que a política de Avaré, ela é vergonhosa. Eu tenho vergonha da política de Avaré, como ela é hoje. Faltam políticos competentes, políticos que conheçam o regimento interno da Câmara Municipal, a lei orgânica do município, que tenham o básico para ser político, o básico para ser vereador, para tentar elevar o nosso município a instâncias superiores, não como está hoje, que você vê uma Câmara Municipal totalmente ali que cuida de interesses um do outro, que ela é rachada, que ela não pensa no desenvolvimento do município. Vereadores que não se preocupam ali. Porque, claro que tem suas exceções, né? Não estou generalizando. Existem as exceções, sim. E essas exceções aí, eu acredito que esse ano é um ano eleitoral e elas vão continuar, né? Mas eu acredito numa grande renovação na política avarense. E meu nome tem sim, Bruno, sendo ventilado também para esse lado, né? Mas não define nada. E nem poderia falar nesse podcast ainda, não é verdade? Porque tem a parte de pré-campanha, etc. E a gente tem que sempre conversar política com muita cautela, Bruno. Ô Pedro, mas assim, ó, você pontuou que hoje em Avaré, tirando as exceções, os políticos em si não vão lá, não tem esse preparo e tudo mais. O que você acha que aconteceu para chegar na sua visão, né, de fora, que chegou
epicentro que está agora, que as pessoas estão mais, alguns, né, estão mais focados em, às vezes, não sei se é falta de preparo ou buscando não mais o bem de um todo, às vezes é o bem daquela chapa ou daquele partido que a pessoa, ou não sei como é que, eu não manjo nada de política. Como é que chegou, você acha que chegou nisso daí? Eu acredito que nada é por acaso. Nós precisamos de pessoas boas na política. Pessoas que muitas vezes estão ali e falam, olha, eu não quero isso para minha vida. Mas é necessário. É necessário principalmente honestidade, Bruno. Nós precisamos de uma renovação quase que 100% na política varense para que se desenvolva. Nós vemos município aqui do nosso lado, por exemplo, Botucatu. Olha quanto que essa cidade se desenvolveu com políticos bons, né? Com um prefeito que buscou vários recursos fora, com novidade. Nós temos que trazer novidade, temos que mudar a cabeça, né? Dar um 360 mesmo em todos esses políticos. Eu acredito que essa eleição agora vai ser um grande divisor de águas no município de Avaré. Tem muitas pessoas boas que podem estar ali nos representando. Você tem que olhar lá, imaginar a pessoa na tribuna da Câmara Municipal e falar, olha, essa pessoa me representa, ela tem condições de lutar, ela tem condições de elaborar leis que sejam eficazes para o município. Essa pessoa, ela tem condição de fiscalizar o executivo de forma adequada para que o meu município se desenvolva. Essa pessoa, ela não vai votar por grupo, ela vai votar pela população, pelo bem-estar, pela melhoria da minha cidade. É esse pensamento que nós temos que ter. Temos que pensar na sociedade essas pessoas, homens, mulheres, que tenham um cunho político, que tenham vocação para isso, para colocar lá e nos representar e fazer sim essas melhorias que a gente precisa e desenvolver essa cidade conforme ela merece. Pedro, ó, você veio de uma escola pública, você se formou, teve uma evolução tanto pessoal quanto profissional, se capacitou, falou de todos os seus perrengues, né? Vamos, superficialmente, mas falou alguns aí. Mas você é uma pessoa que estuda, tá a par, hoje à frente como presidente, né, da OAB. Você tá a par de muitas coisas. Então, você acha que para alguns casos fica muito colocado ali a pessoa que se elege não pela capacidade? Porque, exemplo assim, a gente vê no seu caso, você é um advogado, teve alguns casos de pessoas que já acho que na última eleição, esqueci o nome do cara agora, ele era empresário, ele foi concorrer a presidente. E tipo, aí teve também o cara que trabalhou, nossa, excelentes referências a mim. O cara que era o tesoureiro do Bolsonaro, ele veio acho que do banco, uma coisa assim, era o ministro da economia. Pô, o que eu tô querendo dizer com isso? Pessoas que vieram que não do cunho político, sabe? Vieram do privado. Um cara, ele tem empresas, o outro trabalhou no banco, você tá vindo da advocacia. Você acha que tá faltando pessoas que realmente ou trabalharam nessas áreas ou se prepararam melhor? Nem falo para concorrer a um cargo, mas profissionalmente, para ter algumas excelências ali, para ter capacidade de estar num cargo de liderança da cidade ou do estado? Sem dúvida alguma, Bruno, sem dúvida alguma. Nós precisamos de gestores, de administradores hoje na política. Não é mais o nome. Temos que esquecer o nome, né? Tem que acabar com o nome. Temos que ter pessoas capacitadas, pessoas que têm histórias, pessoas que realmente fizeram alguma coisa
importante, que são referências nas suas áreas. Ah, pega aquele empresário lá que ergueu tal empresa, fez isso, traz para sua equipe de governo. Aí já tô falando na parte do prefeito municipal montando a sua equipe, obviamente. Pessoas inteligentes, pessoas com know-how, Bruno. Pessoas que vão transformar. Não pode ser mais uma indicação por amizade. Ah, eu sou amigo do Bruno Loureiro, eu quero o Bruno aqui comigo. Não, eu quero o Bruno porque ele é técnico, que o Bruno vai desenrolar esse setor, ele vai desenvolver. Eu vou dormir tranquilo porque aquela parte do município tá sendo bem cuidada porque o Bruno é técnico. Isso tá faltando, Bruno. Tem que acabar com isso na nossa cidade. Ninguém mais aguenta isso. Nada contra, mas vou falar um caso aqui, né, que ficou bem conhecido, que foi o do Tiririca, né? Poxa, nada contra, mas tipo assim, ele não era uma pessoa capacitada, talvez, pra estar nem lembro a posição que ele concorreu. O deputado, né? Se eu não me engano, acho que ele é Então, deputado. né? O engraçado desse cidadão, vou chamar ele assim, uma autoridade hoje, que realmente, quando ele foi eleito, você via que era mesmo na parte artística dele que ajudou ele a ser eleito, etc. Mas quando ele veio pra política, ele começou a fazer um trabalho até que legal. Ele não costuma faltar, a gente vê os índices dele, começou a aplicar as emendas parlamentares para determinados lugares efetivamente. A gente não viu até agora, pelo menos eu não tô sabendo até a hora que eu tô te falando, nenhuma notícia, né, que vinculasse o nome dele na parte negativa. Então você vê assim que tem pessoas que muda, né? Teve a oportunidade de mudar. Se eu não me engano, ele foi reeleito, né, Bruno? Não sei. Se eu não me engano, ele foi... Não acompanho, vou ser sincero pra você que eu não acompanho o Tiririca. Mas é um exemplo bom que você deu, né? Ali foi talvez um voto de protesto, Bruno. Acho que isso seria... Ele falava, né, que pior que tá, não fica, né? Eu acho que seria a melhor definição, voto de protesto. A gente torce pra quê? Ah, tá lá. Faça seu melhor. Dê o seu melhor, né? Se empenhe ali na sua região, no seu estado. Leve para as pessoas que votaram em você o seu melhor. Cara, o Pedrão, exemplo assim, eu sei que hoje a OB te trouxe muito know-how. Know-how de vivência, de se conectar com as pessoas através da obra também, né? Além da parte solidária. Então você sai ali do âmbito de ver as leis, de ver a parte jurídica, empresarial e tudo mais, e você vai mais para uma parte da cidade, de um todo. E querendo ou não, né, se eu estiver errado, você já me corrige, você acaba tendo conhecimento sobre a estrutura também política da cidade em relação a algumas coisas, talvez até mesmo por conexões, né? Ah, poxa, por que isso daqui não tá fluindo? Porque a OAB, ela passa ali por todos os setores que envolvem, né, hoje a cidade. Como que você vê hoje, assim, caminho, assim, nossa, não é o manual, né? Mas o caminho, assim, para começar a organizar as coisas aqui da nossa cidade. Bruno, lembra aquela historinha que eu contei no começo? Ouve mais e fala menos? Exatamente, é uma das coisas que eu aplico em todos esses segmentos que você falou de contatos. Realmente, com a presidência da OAB, eu passei a ter contato com vários políticos, com várias esferas da sociedade, vários presidentes de outras instituições, vários populares de bairro, presidentes de bairro, e você vai absorvendo tudo aquilo ali que a população está falando, que uma instituição está precisando e tudo, né? Então aqui é uma conversa que evidentemente a gente não tem tempo para abordar tudo isso, porque vai para uma esfera executiva, aí seria prefeito municipal montando o seu plano de governo para melhorar a cidade, e tem a parte dos vereadores, né, que eles têm que fiscalizar o executivo, criar leis que favoreçam a população. Então, veja bem, é até delicado a gente falar no ano eleitoral de quais são as medidas efetivas para que traga para a população maior segurança, maior parte saneamento básico e várias outras coisas que a gente precisa, que é o mínimo, que é o que a Constituição Federal
assegura pra gente saúde. A saúde nossa do município hoje é uma saúde muito difícil, Bruno. Nós recebemos, se eu não me engano, o Miguel sempre fala isso nos programas quando a gente está conversando, mais de 17 ou 17 municípios que vêm aqui para Avaré. Por mais que esses municípios às vezes repassem algum determinado valor para o pronto-socorro municipal, a gente não consegue ali, por mais que os profissionais queiram dar uma saúde de excelência conforme a pessoa merece. Sempre a gente vê o pronto-socorro lotado, Bruno. Então é muita coisa para Avaré isso hoje. Precisava de uma reestruturação, de uma melhoria, mas também esses municípios que desafogam aqui precisavam melhorar também. Porque senão a gente vai ficar andando em círculo, né? A gente tem que ajudar essas pessoas. Nós somos referência, como o Botucatu é também, né, Bruno? Em alguns casos pra gente aqui. Então a gente não pode... como é que fala, Bruno? Cuspir no próprio prato, né? Que é o ditado popular. Mas tem que se pensar numa reestruturação para melhorar tudo isso. Então é muito difícil, Bruno, sem uma reunião de pessoas com inteligência para isso, para que se forme realmente um plano efetivo e ajude toda a população. E aí a gente vai partir em dois assuntos assim que são bastante polêmicos, mas também que é de comum conhecimento de todos. Exemplo, que nem você falou do pronto-socorro. Nós todos temos hoje, né, conhecimento do trabalho que o Shibani faz na Santa Casa, e nós conseguimos ver o poder que um bom gestor, uma boa equipe é capaz de fazer. Então, isso, o trabalho que ele vem fazendo é muito bonito. E nós, aí trazendo, que nem você comentou, de Botucatu. Eu já ouvi histórias que era para o Unesp, né, o hospital lá era para ter sido em Avaré. Então aí, tipo assim, se os gestores tivessem feito talvez uma escolha melhor, Avaré era para ser mais referência ainda, vamos dizer assim, no que se fala em saúde, né? Então, é só para pontuar, né, bem superficialmente, a importância de uma pessoa, né? Exatamente, Bruno, de um bom gestor. A gente vê isso no Miguel. Na esfera de saúde não tem outro nome, não existe outro nome. E eu nem sei se um dia vai existir um nome que chegue perto de Miguel Shibani. Você entra dentro da Santa Casa hoje, Bruno, todos os leitos ali é coisa de cinema, Bruno. Não tem, você entra ali, você vê porcelanato, os banheiros, coisa mais linda, os funcionários ali te atendendo muito rápido. A gente sabe, Bruno, que é difícil uma Santa Casa, né? É muita emergência, os médicos ali sobrecarregados, trabalhando muitas vezes com muitas horas já, né? E estão ali fazendo o seu melhor. E não é fácil, mas você vê o que um homem honesto, determinado, que não tem medo dos desafios faz. Então, esse exemplo que você citou da Santa Casa é perfeito. O Miguel sempre aplicou o dinheiro que ele recebeu adequadamente. Olha aí a Santa Casa. Agora você olha para o passado, você vê isso. Eu não consigo enxergar isso. Da mesma forma, fazendo a ponte que você falou que talvez teria que vir a Unesp para cá. Quais foram os interesses que impediram isso? Isso a gente nunca vai conseguir responder, Bruno. Infelizmente, e hoje a gente tem que trabalhar com quem a gente tem, dar o nosso melhor e tentar desenvolver projetos para o futuro para que a nossa saúde desenvolva ainda mais. E o Miguel, por exemplo, seria uma pessoa que deveria fazer parte de um governo municipal. Com certeza. Pedrão, cara, eu fiquei muito feliz de te receber aqui. Você tem uma história que é muito bonita. Hoje você tem uma família que, além do trabalho que você faz, o cuidado que você tem com a sua família, a atenção, a dedicação que você tem é um exemplo também. Não é fácil, né? E também parabéns aí pela transformação que você teve, o cuidado que você tem com a saúde. Para quem não conhece o Pedro, né? Um tempo atrás ele já era maiorzinho. Hoje aí tá se dedicando em todas as esferas, né, cara? 40 quilos a menos, Bruno. Cara, parabéns aí. Não é fácil fazer tudo que você faz. É muitas coisas. Então, a gente, com o passar do tempo, se dedica tanto em algumas coisas, a gente às vezes deixa nós um pouquinho de lado, e é legal vendo você se cuidando, você também dando uma atenção para você agora, e desejo
o máximo de sucesso, que você continue crescendo em qualquer caminho aí que você vai estar seguindo aí nos próximos anos. Você é um cara que tem um carinho imenso, então muito sucesso para você em qualquer destino que você der para sua vida, cara. Bruno, agradeço suas palavras imensamente e passa um filme aqui, né? Porque nós somos amigos há muitos anos. Você é a prova viva dessa caminhada, né? E eu tô muito feliz de ter chego até aqui e agradeço muito essa oportunidade que você me deu de estar aqui no seu programa, no seu podcast, que nós sabemos, você não fala pela sua humildade, pela pessoa que você é, mas nós sabemos que não existe um podcast como o seu, acho que em toda a nossa região, né? E é verdade isso, você sabe disso, o sucesso que tem tido. Eu tô muito feliz de ter de estar aqui, de poder contar um pouco da minha história, mostrar a realidade para as pessoas, a realidade para a população, a realidade para os novos advogados que estão vindo, né, para esquecer essa parte de ilusão da advocacia, desse marketing que está, essa coisa alucinada que todo mundo acha que tem que ir para rede social e fazer um monte de coisa. Cara, deixa fluir, vai devagar, coloca Deus na frente sempre, que as coisas vão acontecer. Advocacia é tempo, advocacia é amadurecimento, é experiência. E eu sou muito feliz de ter acontecido tudo isso na minha vida, de estar firmemente com Jesus na minha igreja, na igreja do Evangelho Quadrangular, salvando vidas, ajudando os meus pastores ali e desenvolvendo uma coisa que nunca foi feita em Avaré, falando de OAB, ajudando a população de todas as formas possíveis e ao mesmo tempo tendo uma instituição forte que defende seus profissionais quando eles estão certos, que pune quando eles estão errados, ou seja, que é justa. Eu agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui no Dream Podcast. Gente, você curtiu esse cara? Quer acompanhar mais ele? Ô, Pedrão, fala o seu arroba aí, seu Instagram. @Pedro Fusco, Instagram e Facebook. Estamos lá à disposição de todo mundo. Gente, aproveitando aí. Você é advogado? Quero compartilhar com vocês um trabalho que a Cena BR tá fazendo com o nosso... Engraçado, eu não sabia que o Ademar era seu amigo até você Ademar é meu amigo. Nos bastidores, Um Pedrão grande comentou. advogado. Pessoal, vou deixar compartilhando com vocês um trabalho que a gente vem fazendo com o Dr. Ademar. Trabalho incrível que a gente vem fazendo com ele. A gente faz um podcast muito legal. A gente criou o canal dele no YouTube, no Spotify. A gente também está trabalhando nas redes sociais dele, com os vídeos, as fotos, os textos. Então, para você que quer fazer esse tipo de trabalho também na sua empresa, independente se você é advogado ou não, fica a minha dica aí para vocês, a Cena Produtora Audiovisual. A gente sabe a importância de hoje saber se posicionar na internet. Então a Cena Produtora Audiovisual veio para te ajudar a você se conectar com as pessoas de uma forma leve e natural. Nada forçado, sempre se enquadrando dentro daquilo que você acredita e o que a sua empresa também acredita. Então fica a minha dica aí para vocês, Cena Produtora Audiovisual. E lembrando, Dream Podcast no YouTube, no Spotify, no Instagram Dream PDC, fica somente os cortes. Para você que quer acompanhar, quer ver outros momentos de outros podcasts, segue a gente lá no Instagram Dream PDC. Gostou de mim? Segue lá no meu perfil também, o Bruno Loureiro. Gente, vejo vocês no próximo podcast. Valeu!